Então vamos lá, Neemias capítulo de número 3, versículo de número 13. O que está escrito aí, por favor? A porta do vale reparou-a Hanum e os moradores de Zanoá. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com quê? Com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. Eu estou falando hoje dessa porta que levava para o lixo, que é a porta do vale. Essa porta aqui que passava, por onde o pessoal chegava até esse vale, saía dela, saía daqui. Essa porta estava de frente com o vale. Esse vale é um vale que havia em Israel desde que o povo de Deus conquistou a terra prometida. Lá no livro de Juízes, no livro de Josué, no livro dos Reis, fazem menção a esse local. Não se fala e não se sabe a origem do nome que foi dado lá. Provavelmente seja um nome cananeu, de pessoas que habitavam até então naquela terra. Esse vale, ele era mencionado, ele estava entre a cidade de Judá, a tribo de Judá, e a tribo de Benjamim, no período dos Juízes. Lá em Juízes 15, versículo 8, em Josué 18, versículo 16, fala sobre isso. E também em Jeremias 6, versículo de número 1, também em segundo livro dos Reis 23, versículo de número 10, fala sobre este local. E diz aqui, no livro das Crônicas, sobre um rei que foi nos tempos dele, um rei chamado Josias, que lá nesse local, posteriormente Jeremias, ao fazer menção deste lugar, ele muda o nome daquele lugar, atribuindo àquele lugar uma maldição. Jeremias passou a chamá-lo de Vale da Matança, ou Vale da Morte, lugar onde existe a morte. Por quê? Porque no tempo de Manassés, que foi o filho do rei Ezequias, o Manassés, que era o rei de Judá, ele, juntamente com o povo de Israel, porque ele se desviou e o povo foi junto com ele, diz a Bíblia. E ele, Manassés, o próprio, ele fez um altar naquele lugar, chamado a um deus intitulado Moloque, que era um deus cananita. E nesse altar, que era um altar de ferro, com aquela imagem daquele deus com a boca aberta, e ali dentro eles pegavam, como por exemplo, é uma coisa horrível de você pensar, mas ele pegou os 2 filhos que ele tinha, colocou naquele lugar e coloca fogo e a pessoa morre queimada, dedicada àquele Deus. Os próprios pais. Por incrível que pareça, o povo de Israel fez isso. O povo de Deus, no final, da vida praticamente, faz uma situação como essa. E esse lugar, então, passa a chamar-se o Vale da Matança. Foi nos tempos do rei Manassés. Ele que trouxe essa desgraça, e por causa dos pecados de Manassés, foi que Israel passou 70 anos na Babilônia. O que eu estou te falando da história e da Bíblia para me chegar onde eu quero. E ali o que ocorreu? O povo de Deus se desviou tanto que eles, naquele altar, sacrificaram seus próprios filhos. E aí Jeremias, ao invés do vale do filho de Rimom, que era chamado, esse vale passou a ser chamado Vale da Matança. Essa palavra em hebraico, Rimom, significa Guimon, e Guimon em hebraico é inferno. Aí eu quero chegar contigo aonde a gente ia chegar. Muitas pessoas, elas dizem assim, o inferno não existe, o inferno é aqui. O inferno é onde nós vivemos, o inferno é essa vida desgraçada.
ainda mais aqui no Brasil ainda. Digamos assim, quem dera que aqui fosse um inferno. Quem dera que fosse assim, né? Que aqui fosse realmente o inferno, porque nós vivemos esse inferno durante só um pouco de tempo, e o inferno é um estado que a pessoa vai se encontrar, e ali pelo resto, que não há resto, ali por toda a eternidade a pessoa passará numa situação como essa. Aí vem o seguinte, a minha meditação de hoje. Como é que pode uma pessoa de Deus, uma pessoa que conhece a Deus, conheceu, uma pessoa que foi favorecida por Deus, desde os seus antepassados, uma pessoa que teve contato com Deus, que foi abençoada por Ele, como é que pode depois uma pessoa, depois de um determinado tempo, essa pessoa se afastar e se desviar tanto de Deus, a ponto da própria pessoa pegar os filhos, que é uma coisa tão querida para qualquer pai, e pegar esses filhos e sacrificar por uma crença. Matar aqueles filhos. Acabar com a vida deles por causa daquilo. Aí é que vem aqui, como hoje, nós estamos assistindo isso. Quantas pessoas no Evangelho, pessoas que provaram, pessoas que foram visitadas por Deus, abençoadas, pessoas que receberam milagres, pessoas que, como hoje você viu aqui, os irmãos contando testemunhos, falando da graça, da grandeza de Deus. E com tristeza eu posso dizer para você que quantas pessoas que já ouviram isso, que foram agraciadas por Deus, que ouviram pregações que talvez você e eu nunca escutamos, e essas pessoas hoje estão completamente afastadas de Deus, como Manassés se afastou, a ponto de consagrar até os seus filhos ao diabo, de entregar os seus filhos aos demônios, à ação maligna do inferno. Isso aqui é algo para você, para mim, para a gente abrir os nossos olhos. Porque muita gente pensa assim, não, o inferno não existe. Existe. E o que nós fazemos é o que vai nos levar para lá. Essa foi a palavra que no tempo, por exemplo, que eu pregava para o meu pai, ele concordava comigo em número, grau e gênero. Mas meu pai nunca tomava posição nenhuma. Um dia eu cheguei para o meu pai e eu disse assim para ele, eu não vim falar com o senhor como seu filho, eu vim falar como servo de Deus, não foi nem como pastor não. Eu vim trazer um recado para o senhor sobre Deus. Eu mostrei para o meu pai o que é o céu e o que é o inferno. O inferno é isso aqui, ó. É uma parte dessa que nós estamos tratando aqui hoje. Isso é o inferno. Meu pai olhou para mim com os olhos, aquele dia assustado, quando eu falei para ele como é que é a situação, a consequência, o que leva a gente para o inferno. E meu pai, naquele dia, tomou uma decisão que mudou a vida dele e mudou a vida da minha mãe. A minha mãe está lá hoje, até hoje, firme com Deus, firmada no Evangelho, sabe por causa de quê? Aquela decisão que meu pai tomou. Aquilo ali foi o que trouxe a transformação e a mudança. Agora, por que isso ocorreu, irmão? Isso ocorreu por uma coisa bem simples. Qual? Nós achamos que milagre é uma cura, é uma libertação, e não deixa de ser. É uma transformação de vida, não deixa de ser. Agora, quantas pessoas receberam milagres financeiros, físicos, foram curadas, libertas, foram tratadas, abençoadas, e que estão hoje destinadas ao inferno? Então eu vou intitular uma outra coisa hoje como milagre. E isso nós temos que restaurar na nossa vida e colocar aqui como fez o cidadão aqui que reparou esta porta e os moradores de Zanoá.
Quando eles repararam, essa porta é a única que a Bíblia faz menção. Colocaram fechadura e ferrolho. Essa porta tinha que estar bem fechada. Essa porta na minha vida e na sua vida, ela tem que ter fechadura e tem que ter ferrolhos, travas, para você não perder este milagre na sua vida. Do que eu estou falando? Eu estou falando de salvação. Eu estou falando de salvação, não é de aceitar Jesus, não. Aceitar Jesus, muita gente aceita, e eu falo que se cachorro respondesse, ele aceitaria, mas não deixaria de ser cachorro. Muita gente aceita Jesus, mas vive como se Jesus não fosse Jesus, como se o inferno não existisse, como se o céu não fosse real. Por quê? Porque fazem como Manassés fez. A pessoa é de Deus, mas vive na idolatria. A pessoa é de Deus, mas vive no pecado. A pessoa aceita Jesus, está dentro da igreja, mas não corresponde à palavra de Deus, à vida que a pessoa leva, à vida que a pessoa faz, aquilo que ela faz. A salvação não é algo que nós temos que receber e depois, posteriormente dela, esquecer e dizer, não, estamos salvos e só nos aguarda o céu. Amém. Manassés era filho de rei e de um dos reis mais piedosos que houve em Judá, depois de Davi, que foi o rei Ezequias, que trouxe um avivamento, que trouxe um despertamento, que fez o povo de Deus levantar, adorar a Deus, voltar para o templo, que fez os sacerdotes retornar às suas origens, os levitas voltar ao seu trabalho. Ezequias foi um homem perfeito, que a Bíblia Sagrada diz que antes dele nem depois dele houve igual a ele. Era o pai que Manassés tinha. Era o pai que Manassés recebeu. E depois de Ezequias, Manassés reinou por um tempo. Mas depois, o final do reinado de Manassés, ele até saiu do cativeiro quando a Babilônia levou, ele foi um dos presos. Ele foi para lá. Deus até o trouxe de volta a Jerusalém, até o libertou. Mas o que Manassés ensinou o povo de Deus ficou na história, e como até hoje está. Como hoje nós estamos falando dela aqui. O que ele ensinou? Ele ensinou o povo a servir a Deus e também cometer a idolatria. Ele ensinou o povo a servir a Deus e também fazer as coisas erradas. E com aquilo dali, o que ele perdeu? O que ele levou muita gente a perder? A salvação. Quantas pessoas que hoje estão perdendo a salvação. Quantas pessoas que hoje estão perdendo até as bênçãos. Filhos de crentes, crentes em si, pessoas que estiveram dentro da igreja 10, 15, 20 anos. Porque para Deus, irmão, para Deus não é importante, não é a gente começar, é a gente terminar. Judas terminou muito bem, bem encrencado, mas ele começou muito bom. Tão bom que se ele não fosse bom, ele não seria o administrador daquilo que Jesus recebia. Judas era o contador de Jesus. Mas Judas, tendo todos aqueles recursos na sua mão, não se contentou somente em cumprir o seu chamado. Ele começou a pegar daquilo que pertencia a Jesus. Quantos cristãos que às vezes começam, se consertam, se batizam, começam a ser fiéis, a dar o dízimo, daqui a pouco começa a pegar o que é de Deus, começa a reter, começa a segurar, e daqui a pouco a pessoa se desvia, a família se destrói, as finanças se corroem, e a pessoa fica, porque eu estou lutando, mas Jesus não me ouve mais. Mas como que você está lutando? Você não está lutando como um homem salvo, como uma mulher salva, você está agindo como pecador.
Você está dentro da casa de Deus, mas você está igual o outro que está lá na feitiçaria, na bruxaria, na magia, não tem comprometimento. E se olhar, talvez, com a religião lá e com as crenças da pessoa, ela é mais comprometida do que a gente com Deus. E nós queremos que Deus, mesmo assim, só porque a gente faz parte de uma denominação, só porque nós frequentamos os cultos de uma igreja evangélica, nós queremos que Deus faça as coisas na nossa vida conforme nós precisamos. E até ficamos chateados. Por quê? Porque a primeira coisa que nós não fazemos é valorizar o que nós temos. Tem gente, Deus não me abençoou, eu vivo numa miséria, eu vivo numa desgraça. Irmão, a miséria e a desgraça, sabe onde é que vai ser? É aqui, nesse lugar de tormento aqui, de sofrimento, de dor. Olha o que Isaías falou sobre isso aqui. Isaías 66, abre aí na tua Bíblia aí. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne e adorará perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E serão... Como é que vai ser? Um horror para toda a carne. Agora preste atenção numa palavrinha que Isaías está falando aqui, nesse versículo 24. Prevaricaram. Isaías não está falando de pessoas que não conhecessem, que não soubessem. Porque prevaricar é desviar-se, é ficar contra. Então significa que essas pessoas aqui deveriam estar no céu novo, na terra nova que Deus vai criar, que Isaías está mostrando aqui. Eles deveriam estar ali assim como a posteridade, quer dizer, os seus filhos, sua descendência, porque a bênção é para nós e para a nossa casa. Desde aqui Isaías já está garantindo o que Paulo falou lá para o carcereiro, é tu e a tua casa. Eles deveriam estar aqui, e assim como nós somos chamados para uma festa, de um tempo para outro, como ele está mostrando, assim toda a carne, todas as pessoas deveriam vir e adorar a mim, e estar diante de mim. Mas ele diz, vocês vão sair, e vocês vão olhar e vocês vão ver. O que é que vocês vão ver? Vocês vão ver aqueles que prevaricaram, aqueles que desviaram, aqueles que ficaram contra, aqueles que um dia caminharam comigo e que me deixaram e que me abandonaram. E vocês verão como eles estarão. E como é que eles estarão, Isaías? Eles estarão num lugar que o verme nunca morre. Em outras palavras, é igual esse mosquitinho que está aí azucrinando a vida de muita gente. O pessoal faz de tudo e o danado do mosquito nunca morre, se reproduz. Assim, o tempo vai passar, os dias vão passando, as épocas vão passando, mas aquilo nunca acaba. E como é que aquilo vai ser? Como aqui, por exemplo, no lixo, como eu te mostrei, o monturo, se coloca o fogo para poder queimar. Porque se você vai amontoando lixo num lugar e deixa lá, aquilo ali vai dando bicho, como eu te falei. Então você põe o fogo para queimar. Só que aqui, por exemplo, Isaías está falando, mesmo colocando o fogo e o fogo não se apagando,
Ele não apaga, ele vai queimar constantemente, 24 horas por dia, de uma lua nova a outra, de um sábado para o outro, e de um ano até outro, e de anos e milênios e bilhões de anos, por toda a eternidade. Isso vai queimar, vai arder, mas não vai acabar. É um estágio, é um estado que ficará aquela pessoa que prevarica contra Deus. Por isso, a porta da nossa salvação, nós devemos restaurar ela, colocar a fechadura e colocar o ferrolho, que é o reforço, para a gente não ser invadido, para a gente não se perder novamente. Tem pessoas que pensam, não, eu já estou na igreja, sou batizado nas águas, e eu estou lá buscando a Deus, e você tem que cuidar da sua salvação. Você precisa pensar nisso. Esse é o maior milagre de Deus para a vida do ser humano. Assim como Jesus fará um lugar novo para a gente viver. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas Isaías está mostrando onde é esse lugar. E como ele será. Assim como ele tem um lugar reservado para aqueles que prevaricam, para aqueles que se desviam, para aqueles que abandonam, para aqueles que largam, para aqueles que deixam de andar com Deus. Por isso, veja bem aqui, olha, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, se não me falha a memória, creio que seja isso. Deixa eu conferir aqui na minha Bíblia aqui. Se de fato é justo diante de Deus que se dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos no seu poder, como labareda de quê? De fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. E de quem mais, irmão? De quem não obedece ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, como é que essas pessoas ficarão? Por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então olha para cá. Primeira coisa, Paulo diz que isso aqui vai acontecer com os que não conhecem. E em segundo lugar, Paulo está dizendo, mas tem uns que conhecem, mas não obedecem. Somente conhecer o evangelho não me livra. Somente conhecer e saber a palavra de Deus, igual, por exemplo, outro dia atrás eu estava conversando com uma pessoa. Às vezes as pessoas, principalmente os pregadores, fazem cursos teológicos, conhecem, fazem cursos bíblicos, fazem o que hoje virou uma moda, fazer retiros espirituais, estudos não sei do quê, e as pessoas fazem tudo aquilo ali. Tem nas suas casas, escritórios, diploma de tudo, porém, não obedecem ao que aprendem. Se tornam filhos do inferno 2 vezes mais. Se tornam do diabo 2 vezes mais. Por quê? Porque, veja bem, muita gente que não obedece a Deus, como um dia você não obedecia, é porque você não conhecia. Mas quando você passou a conhecer, o que você passou a fazer? Você passou a obedecer. Se você conhece, mas não obedece, você tem apenas uma teoria e você não tem uma prática. E Jesus disse assim: bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Eu vou comparar ele a 2 tipos de pessoas. Jesus comparou. Primeiro, ao homem sábio, que edificou sua casa na rocha, que teve trabalho, dificuldade, luta, mas firmou a casa na rocha.
E quando ele firmou a casa na rocha, veio o vento, veio a tempestade, veio enxurradas, veio todas as coisas para tentar derrubar. Mas a casa não caiu porque a casa estava firme. Porque, meu irmão, a tentação não vem só para o pecador, não. Ela vem para o salvo também. O desânimo não vem só para o pecador, vem para o salvo. As tristezas, angústias, a gente passa por situações difíceis, a gente enfrenta adversidades, e talvez até mais do que os que não são salvos. Às vezes, nós ficamos como estava o nosso irmão Asaf, há muitos e muitos anos atrás. Você olha, por exemplo, o pecador, parece que a vida dele não é tão complicada, parece que ele consegue até as coisas com muita facilidade, mas você não, para você é difícil, para você é complicado, para você existe tantas adversidades e você não consegue superar elas. E aí você pensa assim, é melhor ser igual o pecador, porque está ruim mesmo para todo mundo. E o que você perde? O que você perde? E perder a salvação, filho, é entrar em ruínas. Porque a porta aí do vale, a porta do milagre, eles perderam. Quando Israel deixou que a Babilônia invadisse, aliás, deixou porque eles haviam perdido o contato com Deus. A Babilônia veio, trouxe a ruína. O diabo vem, traz a desgraça, traz a miséria, traz a destruição, fecham as portas, arrebenta tudo na sua vida e fica lá tudo escangalhado. E eu costumo falar que porta aberta, até cachorro entra. Veja bem, esse casal falou, eles eram de um outro lugar, eles vieram para cá, eles ouviram uma palavra mudou a vida deles. Eles estavam falidos, eles perderam tudo. E você pode dizer, mas é um tempo de crise e ninguém está ganhando nada, isso é normal, meu irmão. Nossa vida não é dirigida pela terra, nossa vida é dirigida pelo céu. Os salvos podem enfrentar adversidades, mas os salvos têm que provar os milagres de Deus. E Deus faz. Por que Deus não faz? Porque nós não obedecemos a palavra de Deus e nossa vida vira esse fogo aqui. Parece que nós, ao invés de estarmos na bênção, nós estamos no monturo, queimando, pegando fogo. Nós estamos no meio do lixo, no meio do nada, desprezado, julgado para fora de onde a gente deveria estar. Mas isso que eu quero dizer a você, que o estilo de vida meu e seu não começa simplesmente com igreja, ou com crença, ou com atitude, ou com posição. O estilo de vida meu e seu começa com o que você tem e com aquilo que você é. Você é salvo? Se você é salvo, aonde está? O meu questionamento, por exemplo, com Jesus foi esse. Eu fui para a sua casa, eu aceitei sua palavra, eu creio nela, eu estou me esforçando para viver nela. O que o Senhor veio trazer a esse mundo? João 10:10 diz, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu não estou aliado com o ladrão mais, eu deixei o ladrão para lá, eu larguei o ladrão, eu parei de andar com o ladrão, ou eu parei ou não parei. Se eu parei, então cadê a vida com abundância que tu viestes trazer? Se eu sou do Senhor, então o que é do Senhor tem que estar na minha vida, ou então eu vivo uma mentira. Eu vivo um engano. Porque se Jesus veio trazer vida e vida com abundância, outro dia eu estava na minha oração falando com Deus e eu me surpreendi, porque depois que eu falei, eu peguei as palavras. E eu fiquei pensando assim, gente, parece que eu fiquei doido de falar isso, mas Deus disse, não, você não está doido não, você está normal. Aliás, eu não uso normal, né? Porque doido fala. O que eu falei para Deus? Eu disse assim, Senhor, eu não quero ficar pregando palavras bonitas, porque as pessoas depois dizem, o pastor Carlos prega muito bem, o pastor Carlos fala, é tão lindo, tão bonita a pregação. Eu não quero palavras bonitas, Senhor.
Eu quero palavras que resolvam, porque o camarada diz assim: ah, pastor, essa pregação hoje foi maravilhosa, foi linda. E o que mudou na sua vida? Nada. Eu não quero coisa linda, eu quero coisa que mude. Se nós somos salvos, meus amados irmãos, então tem que acontecer milagres na nossa vida. Israel era de Deus, Neemias chorou, Neemias jejuou, Neemias orou. Essa é a receita para você sair da miséria. Se você não consegue, Neemias, quando ficou sabendo da condição do povo que estava desprezado, da condição do povo que estava em grande miséria, o muro derrubado, porta queimada, Neemias orou, buscou uma direção de Deus. O salvo tem que buscar. Davi diz que mesmo no transbordar de muitas águas, essas a nós não chegarão, porque aquele que é salvo, orará ele a tempo de se livrar do mal. Se você é salvo, você nunca vai desistir da oração. Agora, se você não é, ou se você está se desviando de Deus, você vai parar de orar, você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você não acredita mais nas coisas de Deus, você vai agir como um pecador, porque o pecador lá fora, ele diz: Deus não existe. Esse negócio de igreja não dá certo, campanha, oração, isso é perca de tempo. Eu não vou nesse negócio, eu não mexo com isso. Tem crente que é a mesma coisa. Vive do mesmo jeito, não tem diferença. Mas hoje você tem oportunidade de fazer como fez o povo de Zanoá. Edifique a porta da sua salvação, põe a fechadura e põe os ferrolhos para o diabo não derrubar ela mais. Porque o salvo, ele tem que contemplar milagres. O salvo, ele tem que contemplar o agir de Deus, o mover de Deus. O salvo, ele tem que ver a mão de Deus e não a mão do diabo. O diabo pode até vir, pode até trazer adversidades e trazer dificuldades. Você pode ver o seu corpo ser tocado por enfermidade, por doença, mas você tem que ver a mão poderosa de Jesus tocando e sarando as suas doenças, porque eu sou o Senhor que te sara, eu sou o seu grande médico. Foi o que Deus falou para o povo dele desde o passado. Foi o que Jesus disse: Satanás pode tocar, mas eu vim para te trazer a vida. Ele te toca com a morte, mas eu tenho a vida para tocar em você. Mas nós agimos como um pecador. Ah, não adianta, está difícil. Está mesmo. Por quê? Porque nós não queremos obedecer. Jesus chega e coloca diante de nós: faz isso. Nem vou fazer que não dá certo, já tinha tempo que a vida minha está uma desgraça. Não adianta, eu estou lutando, não estou vendo resultado nenhum. Aí daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Nem aqui mais e nem em outro lugar que fale de Deus você vai querer pisar. Lá fora está cheio de gente que prevaricaram. Pregadores, pastores, bispos, missionários, obreiros, membros de denominações. Olha, lá fora tem mais, eu sou capaz de dizer para você que lá fora tem mais desviado do que dentro das igrejas. E se você for conversar com eles: por que você saiu? Não vi resultado nenhum. Fui membro da igreja tanto tempo, fui pastor tantos anos. Preguei a palavra de Deus tanto tempo, não vi nada. Não aconteceu nada comigo. Ah, mas você obedeceu? Você fazia o que você ouvia? Você praticava? Um dia um irmão veio comigo dizendo assim: pastor, é muito difícil servir a Deus. Eu falei: irmão, é muito difícil. Pastor, não é fácil para você receber uma bênção, não. É difícil demais você receber um milagre. Aí eu olhei para ele e falei: é difícil mesmo, irmão. É tão difícil que cego recebe, mudo recebe, paralítico recebe. É tão difícil. É difícil demais, irmão. É muito difícil que um desenganado do médico, como a Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue, recebeu um milagre extraordinário, mas é difícil demais, é muito difícil.
Porque o dia que ela recebeu esse milagre, ela está lá na sua miséria, está lá na sua vida desgraçada, e passa alguém e fala de Jesus para ela. Ela não diz assim: pede ele para vir aqui fazer uma visitinha para mim. Porque os crentes hoje é tudo assim: manda uma visita na minha casa. Eu preciso de uma visita. Não, você precisa de um sacode na sua fé. Você precisa tomar atitude, posição. Ah, mas é que eu estou muito fraco. Ela também estava, mas o cara diz assim: eu não sei se foi o cara, se foi a cara, se foi a mulher, se foi o homem. Chegou lá e diz: mas se você estiver com ele, ele vai te curar disso. Como é que é, moço? Ele cura. Se você for, ele cura. Se você for com ele, ele cura. Se você estiver com ele, ele cura. Ela diz: é mesmo, moço? É sim. Ele não frustra quem acredita nele, ele não frustra quem crê nele. Vai lá. Ela diz: olha, moço, então eu vou lá. Se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei sarada. E ela saiu de onde ela estava, do seu estágio de miséria, de doença, de frustração. E ela vai pelo seu caminho. Se eu tocar nele, eu sou sarada. Se eu tocar nele, eu sou sarada. E a Bíblia diz que ela tocou. Aonde que ela tocou? Nas vestes. Agora, por que a Bíblia diz que ela tocou nas vestes? Porque ela não chegou a Jesus em pé. Ela chegou a Jesus se arrastando. Você já viu o que Jesus disse para ela? Mulher, a tua fé te salvou. Porque, meu amigo, salvação não é só da alma. Salvação também é do corpo. Às vezes o corpo da pessoa está sendo consumida por um câncer. A salvação, ela inclui uma série de coisas. Não é só um ato de você passar a eternidade com Deus, não, e você se livrar do mal. A salvação engloba outras coisas. A sua libertação, a sua paz. A salvação engloba a sua cura. Ser salvo é você chegar na igreja doente e ser curado, você chegar na miséria e prosperar, você enfrentar adversidades e passar por elas, porque é apenas um estágio. O vale não é o nosso lugar de residência, o lixo, o monturo não é o lugar do povo de Deus. O povo de Deus tem um lugar especial. Ele diz: estará sempre em cima e não embaixo. Nós podemos até passar pelo vale, mas o vale é passagem para o salvo. Mas o vale é o lugar daquele que prevarica contra Deus. O vale é o lugar daquele que não obedece à palavra de Deus. Ele sofre o castigo. E não sofre enquanto está aqui, mas toda a eternidade. O camarada já sofre aqui e lá o negócio apenas se propaga. Apenas dá sequência. Então, portanto, quando essa mulher foi a Jesus e ela chega a ele, ela foi se arrastando. Se você for analisar, se você for pesquisar, se quiser ver, vai lá para você ver quando foi que ela foi curada. A cura dessa mulher foi depois de uma multiplicação de pães que Jesus fez. Tinha lá mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas onde Jesus estava. Já pensou passar no meio de toda essa galera? Quando você for embora, você vai passar na porta ali, ó. Aí você vai ver como todo mundo, se tiver um sem educação, que de vez em quando tem, ele passa, dá cotovelada, pisa em você para poder passar. Agora, qual foi o ambiente que aquela mulher passou? Foi nesse ambiente tumultuado, cheio de gente. E ela chega lá, coitada, 12 anos com a hemorragia. 12 anos que eu acho que o problema dela mais nem era hemorragia, não. Era ela olhar e lembrar assim: perdi tudo que eu tinha por causa dessa doença. Ela perdeu o marido. Ela perdeu o contato, porque a pessoa, quando tinha um fluxo de sangue, ele não podia viver no meio dos outros, estar com os outros. Ele era imundo. Ele tinha que viver excluído. Aquela mulher era desprezada. Se ela tivesse marido, ela foi largada por ele. Se ela tinha filhos, os filhos saíram de perto dela. Se ela tinha parentes, os parentes não foram estar com ela. Ela passou a viver solitária.
E o pior é que tudo que ela tinha para se livrar daquela doença, ela perdeu tudo. Ela estava sem nada. E um filho de Deus passa lá e fala com ela: você quer mudar de vida, fulana? Quero. Tem um rabino aí. Ah, já estou cansado, já fui em tanto rabino, já pedi tanta prece, tanta oração. Não, esse rabino é diferente. Acabei de voltar de lá, ó. Você lembra daquilo que eu tinha aqui no meu braço? Lembro. Isso eu estou conjecturando, tá, irmão? Lembro sim. Ó, aqui, ó. Aí, ó. É mesmo. Como é que foi isso? Eu fui lá, participei de uma reunião com ele. Esse rabino aí, ó, se fosse aqui no Pará, diria assim, é pai d'égua. Esse rabino aí, ó, se você for lá, já era. E ela vai. É mesmo, é? Então, pois eu vou ver, eu vou pagar para me ver. Primeira coisa que ela enfrenta, o preconceito, o desprezo dos outros, da sociedade, o descaso, o abandono. Porque eu fico olhando assim, tem crente que vem comigo, pastor, o que mais me dói é porque tem tantas pessoas que eu já ajudei e elas me viraram as costas. É mesmo, irmão? Pois é, Jesus curou, libertou, ressuscitou morto, purificou leproso, mas no dia que ele teve que morrer lá na cruz, quem estava com ele? Ele disse assim, todos me deixarão, mas o meu Pai estará comigo. Tem um que não te deixa por coisa nenhuma, passe você o que passar, e esse é o seu Pai, esse quer ser o seu Deus, esse quer ser o seu Salvador. Você não tem ninguém não, filho? Eu estou aqui. Vamos lá, vamos resolver essa parada. Vamos restaurar essa porta da sua vida. Vamos colocar as fechaduras aí, que o capeta não entra mais. Vamos colocar uns ferrolhos. Você saber que você tem um Deus, você não tem um fantoche, você não tem uma religião. Você tem um Deus que é vivo e eficaz. Você tem que agir como salvo. Como homem de Deus, como a mulher de Deus deve agir, principalmente na adversidade. E aquela mulher vai, quando chega lá, ela diz assim, caramba, mas o homem está rodeado de gente, cara, como é que eu faço para tocar nele? Entra no meio desse povo. E ela fraca. E ela entra. Empurra daqui, empurra dali, aquela mulher cai, ela vai se arrastando, ela podia falar, eu desisto, Deus, eu me rendo. Não, ainda que seja se arrastando, mas sai das mãos do diabo, lute, não abra mão da vida que Jesus tem para você. As pessoas se entregam facilmente. Eu fico olhando, por exemplo, o que eu passei no início da minha caminhada cristã, com essa mulher aqui. Irmão, quando eu converti, eu cansei de fazer isso, ó, pegar um copo com água e dizer, Senhor, eu sei que não há alimento aqui. Mas eu estou com tanta fome. E eu não posso beber esse copo de água de uma vez para dar um peso na bexiga e uma sensação de que está cheio, né, irmão? Você tinha que beber os goles. Senhor, consagra essa água para mim. Pelo menos desidratar eu não posso. Foi bom que eu emagreci para caramba, mas... Há males que vêm para o bem. Mas eu não quero esse mal mais não. Até porque agora eu já conheço, né? E Jesus consagrar, ungir a água e você ter força de voltar para a cama e dormir, porque a fome me acordou e a fome não me deixava dormir. Eu venci. Você também vencerá, porque o Deus que me salvou é o mesmo que também eu estou te oferecendo aqui. É esse mesmo Deus. Mas você tem que ser determinado, você tem que ser uma pessoa que saiba o que você quer. E lutar por isso de forma nenhuma na sua mente duvidar da direção que Deus lhe dá, das coisas que Deus lhe diz.
Você vê aquela irmã numa situação daquela, apenas a pastora chega para ela e diz, não é nada, ela acreditou, o missionário está lá e disse, não é nada, ela acreditou. Agora as pessoas, os salvos, pessoas de Deus, às vezes acreditam mais no demônio, no que o demônio diz, do que naquilo que o Senhor afirma. O diabo não se firma na verdade porque ele é mentiroso, mas nós somos filhos de Deus e a verdade nos limpa, nos lava, nos transforma, nos alegra e nos anima e nos redime da morte, porque nosso Deus faz isso através da sua palavra. Ele enviou a sua palavra e os curou e os sarou e os livrou da sua destruição. É na palavra que você recebe isso. É na palavra que você tem isso. E é na palavra que Deus faz essas coisas por nós. Amém?